Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 6, que será estudada no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, nas milhares de classes das Assembleias de Deus, na Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. É a revista Betel Dominical. E a lição de número 6 tem por título o Wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Texto bíblico de referência está em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso de número 17, e esse texto, o eixo central, é sobre a proclamação das boas novas, uma responsabilidade que cabe à igreja e a cada crente em particular, como diz aqui o verso de número 14. Como, pois, invocarão àquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu posso com segurança dizer que John Wesley, na história, é um nome que se incluiu como um desses pregadores que foram enviados e também enviaram a tantos outros para expandir o reino de Deus mediante a proclamação das boas novas. Antes, aquela recomendação muito rápida para você que ainda não é inscrito: inscreva-se no canal para receber as notificações, ative o sininho, por óbvio, e também não deixe de comentar, de interagir conosco, manifestando a sua opinião sobre esse trabalho que estamos fazendo no sentido de contribuir para os nossos professores que têm essa imensa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus diante de suas classes, e estamos numa lição histórica, tratando sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Conto com você e também sugiro que aqueles irmãos que pertencem ao Ministério de Madureira, para que compartilhem o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, para que outros possam ser alcançados com esses subsídios desta semana e também das próximas semanas, à medida em que você compartilhe também nas próximas semanas. Com essas palavras iniciais, vamos de imediato já entrar nos subsídios para esta semana. A primeira questão que eu levanto é exatamente essa: por que tratar desses movimentos e não entrar diretamente no pentecostalismo? Ao longo deste trimestre, na primeira lição, tratamos da descida do Espírito Santo e, a seguir, tratamos da Reforma Protestante, tratamos do puritanismo, tratamos do pietismo e agora vamos tratar hoje do wesleyanismo. É o termo que leva ao seu fundador, John Wesley. E aí você há de perguntar, talvez fará a mesma pergunta que eu fiz: por que tratar desses movimentos e não entrar diretamente no pentecostalismo? E a minha resposta é bastante simples. Não é possível você pular desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos, para
movimento pentecostal, que tem a sua data preconizada ao redor do ano de 1900, tomando como ponto de partida o avivamento da Rua Azusa, em 1906, mas lembrando que, além de Azusa, houve movimentos paralelos, inclusive o movimento escandinavo entre as igrejas suecas na região de Chicago e outros movimentos que não tinham ligação direta com Chicago. Então, para chegar a esse momento, é importante que conheçamos as várias etapas da história da igreja e o modo como Deus trabalhou, porque todos esses movimentos foram produzidos pelo Espírito Santo. Segundo a soberania de Deus, Deus usou cada um desses movimentos para realçar alguns aspectos da teologia, da doutrina bíblica, da verdade bíblica, chegando então ao movimento pentecostal no início do século XX. E aí, por exemplo, Reforma Protestante, já falamos sobre ela, os pontos que ela realçou, os 5 solas, puritanismo, ou seja, aquele movimento que surgiu no seio da igreja anglicana, a igreja anglicana que foi um cisma da igreja romana, e não foi propriamente dito um cisma provocado pela reforma, embora a igreja anglicana fosse contemporânea da reforma. No entanto, a razão foi porque o rei Eduardo VIII queria anular o seu casamento, ele não teve esse privilégio concedido pelo Papa. E aí, então, ele promoveu o cisma, se tornou o líder da igreja anglicana, que sofreu a influência da reforma, mas continuou com aqueles ritos engessados e seguindo os padrões das missas católicas, e muitos pastores da igreja anglicana, então, estavam insatisfeitos, descontentes, e o movimento puritano surge no seio da igreja anglicana, com influência, por óbvio, mediante as ênfases do puritanismo, com influência que vieram posteriormente também marcar o pentecostalismo. Falamos na aula passada sobre o pietismo, e o pietismo, muito mais do que o puritanismo, teve uma influência muito maior no pentecostalismo pelas características do pietismo, e nós vamos perceber isso principalmente na lição de hoje, porque o movimento de Wesley herda várias dessas características, e essas características são também herdadas pelo movimento pentecostal. Então, essa é a razão. É a razão pela qual nós estamos estudando a sequência de movimentos ao longo da história da igreja para então chegarmos ao pentecostalismo. Ainda vamos estudar na lição da próxima semana sobre o movimento de santidade. É a lição de número 7, o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida, para só então, na lição de número 8, entrarmos no avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo, não deixando de mencionar, nessa lição de número 8, os movimentos paralelos, inclusive o movimento escandinavo, sueco, entre as igrejas suecas de Chicago, de onde vieram os pioneiros do movimento pentecostal para o Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg.
Mas, retornando à lição de hoje, lição de número 6, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade, gostaria de considerar algumas coisas muito rapidamente. Primeiro, a origem de Wesley. Wesley era de uma família de 19 filhos, sendo que desses 19 filhos, 10 filhos vieram a óbito, só sobreviveram 9 filhos, e entre esses 9 filhos sobreviveu John Wesley, que se tornou um clérigo da igreja anglicana. Filho de Susanna Wesley, que teve um papel preponderante, viúva, teve um papel preponderante na formação do caráter, na formação espiritual, na formação da vida ética em seus filhos, principalmente dois deles que se sobressaem, os quais são John Wesley e Charles Wesley. Charles Wesley foi um dos maiores compositores da hinologia cristã. Você ainda canta hoje muitos hinos que foram compostos por Charles Wesley, e Charles Wesley foi um grande companheiro de seu irmão John Wesley. Então esse é um ponto a ser destacado. Ele era um clérigo da igreja anglicana, assim como os puritanos. E muito provavelmente ele tenha sofrido influência dos puritanos para tomar as posições que tomou, posições que dissentiam, posições que divergiam do pensamento engessado da igreja anglicana. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar na lição de hoje era a relação de John Wesley e George Whitefield. Por que é importante ressaltar essa relação entre ambos? Primeiro, porque eles têm origem na mesma igreja, igreja anglicana. Segundo, porque os dois trabalharam juntos. George Whitefield chegou a viajar para os Estados Unidos com John Wesley e ambos foram os responsáveis, usados por Deus, pelo terceiro grande avivamento no país americano. E George Whitefield chegou, inclusive, a fazer parte dos chamados clubes santos, que eram aqueles movimentos de estudos implantados por John Wesley, que foi uma herança que ele herdou do pietismo. Então, esses clubes santos eram reuniões que se faziam durante a semana, em outras ocasiões passaram a ser feitas à tarde, nos dias de domingo. Nessas reuniões se ministrava a ceia, nessas reuniões se expunha a palavra de Deus, e nessas reuniões havia uma ênfase experimental na vida de fé. Então, é interessante frisar essa relação entre ambos, e por uma razão mais, é que ambos, John Wesley, esposavam visões diferentes em relação à soteriologia. John Wesley, digamos, era arminiano e George Whitefield era reformado, ou na linguagem comum hoje, calvinista. E vale frisar, inclusive, que John Wesley deixou praticamente, através dos seus predecessores, aliás, dos seus sucessores, ele deixou um arcabouço, digamos, teológico em relação ao arminianismo, que hoje é chamado de arminianismo wesleyano. Inclusive, esse é o padrão, o sistema que, em certo sentido, as Assembleias de Deus adotam, arminianismo wesleyano.
Agora, você há de perguntar, eles tinham problemas entre si? Absolutamente. Eles tinham dificuldades de relacionamento? Absolutamente. Eles brigavam entre si por questões teológicas? Absolutamente. Ao contrário, eles trabalhavam juntos e com uma visão que era uma visão marcante na vida de ambos. A visão de proclamar as boas novas conforme o texto de Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse era o mote que os movia, tanto John Wesley quanto George Whitefield. Vale lembrar, inclusive, aqui como ilustração, perguntaram a George Whitefield se ele encontraria John Wesley no céu. Claro que a pergunta teve uma conotação negativa, uma conotação pejorativa. A pergunta era para tentar tirar de George Whitefield alguma dúvida acerca da salvação de John Wesley. E aí ele respondeu. A pergunta foi se ele veria John Wesley no céu. E ele respondeu no mesmo tom, com a mesma ironia. Ele respondeu dizendo, não. E aí acrescentou, no céu eu vou estar tão distante de John Wesley. Eu vou estar lá nas filas, nas últimas filas, lá para trás. E John Wesley vai estar tão próximo do trono de Deus que eu não vou conseguir enxergá-lo. Foi dessa forma que George Whitefield respondeu acerca de John Wesley. Então, só essa resposta diz exatamente como é que ele via John Wesley e como John Wesley via George Whitefield, que foram dois grandes companheiros na proclamação das boas novas e, sobretudo, na expansão do reino de Deus para a América do Norte, entre as colônias americanas naquela época. Vale lembrar, inclusive, aqui, agora deixando um pouco de lado a figura de ambos, de Wesley e George Whitefield, vale lembrar que, inclusive está no comentário, em sua primeira viagem a uma das colônias americanas, a viagem de John Wesley e Charles Wesley não foi bem sucedida. Teria sido, digamos, uma viagem fracassada. Mas ele retorna e nessa viagem ele tem contato com os pietistas. E é nesse contato com os pietistas que ele consegue obter informações do movimento e, posteriormente, ele tem um encontro com o Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf foi o fundador do movimento moraviano, ou dos morávios na Boêmia. Eram cristãos na Alemanha, que se exilaram na Boêmia, e ali Zinzendorf iniciou esse movimento dos morávios, inclusive com aquele projeto, já estudamos na aula passada, de 24 horas diárias de oração, que continuou por séculos e séculos e séculos, estruturou o movimento como uma igreja. Inclusive os morávios hoje, segundo a última informação que eu consegui encontrar, contam com 815 mil membros, são moravianos. Desse movimento nós temos os quáqueres. Os quáqueres aqui no Brasil são conhecidos como os Irmãos Unidos. Eu não sei se aí na sua região esse grupo se estendeu, mas aqui na região do Rio de Janeiro nós temos, inclusive aqui em minha cidade,
nós temos várias igrejas que são oriundas dos Irmãos Unidos e elas tomam para si o nome de Casa de Oração. Esses Irmãos Unidos são oriundos dos quáqueres. Então veja como é que os movimentos se entrelaçam ao longo da história. E isso é importante para você como subsídio em sua próxima aula, no próximo domingo. Agora, para você identificar essa similaridade entre o wesleyanismo e o pentecostalismo, ou seja, quais eram as características, deixe-me aqui só citá-las. Você encontra no comentário também, mas eu quero citá-las. Quais eram as ênfases? Primeiro, a ênfase na regeneração, ou na linguagem que se tornou comum no evangelicalismo, a ênfase no novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Nada mais é do que regeneração, ou seja, ser gerado outra vez para uma nova vida, porque diz a Bíblia que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a primeira ênfase, regeneração. A segunda ênfase, experiência religiosa pessoal. São marcas do wesleyanismo herdadas do pietismo. Claro, em alguns casos com ênfases maiores, que é aqui em relação à experiência religiosa pessoal. Ou seja, a fé não deveria ser teórica, a fé não deveria estar simplesmente restrita aos credos, restrita às confissões, não deveria estar restrita, digamos, a um grupo de líderes que tivessem o privilégio de interpretar as Escrituras para o leigo, mas aqui, já como um produto da reforma, havia o chamado livre exame da Escritura. E não confunda livre exame com livre interpretação. Livre exame é você ter a liberdade de examinar a Escritura, e essa era uma ênfase do wesleyanismo, principalmente nos chamados clubes santos. Por isso se gerou esse nome, metodismo, porque foi um método adotado de grupos pequenos se reunirem para estudar a Bíblia, de maneira livre, não é? Sem a imposição de um clero, sem a imposição de uma confissão, sem a imposição de uma declaração de fé. Experiência religiosa pessoal. O terceiro ponto que é característico do wesleyanismo, que é herdado também do pietismo, é a piedade. Na aula passada eu disse que pietismo é a prática da piedade enquanto significado, não tratando do pietismo como um movimento, mas sim como uma prática da piedade. Essa foi uma das ênfases do wesleyanismo, piedade, ou seja, trazer para a vida prática. Não é simplesmente você ler que devemos orar, não é simplesmente você entender pela Escritura que devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é simplesmente você compreender que a vida cristã é uma vida de humildade, não é simplesmente você entender que a vida cristã é uma vida de profunda comunhão com Deus. Claro, nós podemos ter esse conhecimento intelectual, podemos ter esse conhecimento teórico, podemos ter esse conhecimento e ainda assim não os trazermos para a nossa prática. E a falta da prática é a falta da piedade. Eu me lembro de uma ilustração. Essa ilustração se encontra naquele livro Guia Básico de Interpretação, de autoria de Robert Stein,
E ele conta de um erudito que foi numa universidade teológica dar uma aula sobre o livro de Romanos. E a aula dele foi fenomenal. Uma aula sem qualquer ponto de dúvida, sem qualquer ponto de divergência. E o autor da obra, Robert Stein, chega a dizer que se Paulo estivesse na assistência, na plateia, diria: foi exatamente isso que eu quis dizer. Até aí tudo bem. Mas ao final da aula, o professor, o erudito, concluiu dizendo: excelente, mas lembrem-se que tudo isso aqui é mito. Nada disso aqui é verdade. E aí, um repórter aproximou-se da esposa do erudito e lhe perguntou. E ela respondeu: olha, eu não compreendo nada do que disse o meu esposo, mas o que eu posso lhe dizer é que eu creio em Cristo pela fé, meu Senhor, meu suficiente, meu bastante, meu definitivo Salvador. Se você quiser ter acesso a essa história, está nesse livro, Guia Básico de Interpretação, de autoria de Robert Stein. Esse livro deve ainda estar em circulação. Então eu estou mostrando aqui que nós podemos ter um conhecimento teórico, intelectual, mas sem sentido algum para a nossa vida. E a tese do movimento wesleyano é trazer isso para a prática, naquilo que se define como piedade. Piedade. Outro ponto, e isso a gente vai tratar mais detidamente na próxima aula, é sobre a santidade real. Não uma santidade pro forma, não uma santidade, digamos, de aparência, mas uma santidade que começa seguindo o padrão de Paulo: sede santificados em vosso espírito, alma e corpo. Começa de dentro para fora. E eles cunharam uma expressão, convencionaram uma expressão chamada perfeição cristã. É assunto da próxima aula, que passou a ser considerada a segunda bênção. Inclusive, quando surgiu o movimento pentecostal, essa questão teve de ser dirimida, porque o batismo no Espírito Santo passou então a ser considerado terceira bênção, e quem dirimiu essa questão foi Duran, aquele pregador de Chicago. Ele esteve lá em Azusa e pôde desenvolver a sua tese tratando da santificação posicional em Deus e da santificação progressiva. Santificação divina tem a ver com a nossa posição, santificação progressiva tem a ver com o nosso dia a dia na vida cristã. E por último, são 5 pontos, falei de regeneração, experiência religiosa pessoal, piedade, santidade real ou perfeição cristã e disciplina. Disciplina. O grande desafio nosso, hoje, principalmente, eu chego a ficar triste em certo sentido, porque a Bíblia já me diz isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu fico triste porque eu entro nas redes sociais, às vezes em assuntos sérios, e muitos crentes entram com comentários, os mais absurdos, os mais estranhos, os mais vergonhosos, comentários que mostram um profundo analfabetismo bíblico, comentários que desonram a Bíblia, que desonram a palavra de Deus e que mostram que são pessoas negligentes na sua fé, que querem exigir dos outros, mas na sua fé particular são pessoas negligentes. E a lição aqui de Wesley
o último ponto é esse: disciplina para as práticas cristãs. Saber o que diz, refrear a língua, não falar bobagem, não meter, como diziam os antigos, não meter a colher enferrujada no que não lhe cabe, não fazer ilações em cima de dados que você não dispõe. Ou seja, tudo isso é vida cristã. E eu vejo hoje uma pobreza de vida cristã de maneira geral em muitas, não vou aqui generalizar, em muitas de nossas igrejas, e essa pobreza hoje se manifesta aí nas redes sociais. Então, eu repito que esses são os pontos que eu gostaria de considerar em relação ao wesleyanismo: regeneração, experiência religiosa pessoal, piedade, santidade real, perfeição cristã e disciplina. E aí nós veremos na próxima lição de número 7, aí nós veremos de maneira específica o movimento de santidade, o Holiness Movement, buscando a perfeição cristã em vida, para então, na lição de número 8, tratarmos já diretamente sobre a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. E eu quero terminar aqui a minha exposição, os meus subsídios, neste dia que estou gravando para deixar disponibilizado. Quero deixar aqui a minha palavra de solidariedade, a minha palavra de carinho, de afeto ao Bispo Manuel, ao Bispo Samuel Ferreira, melhor me expressando, aos seus filhos, netos, a família de sua esposa e também a sua própria família de maneira mais extensa, seu pai, Bispo Primaz Manuel Ferreira, sua mãe, Bispa Irene Ferreira, seu irmão, Bispo Abner Ferreira, que por sinal é o meu pastor, a todos os familiares do núcleo e os familiares consanguíneos. Eu quero deixar aqui a minha palavra de afeto, de consideração pela perda irreparável, inesperada, precoce da Bispa Keila Ferreira. No auge da idade, no auge do seu ministério, com responsabilidades ímpares, inclusive como presidente da CIBEM, de caráter mundial. Infelizmente, para nós que ficamos, o Senhor recolheu a sua filha esta semana, e isso trouxe um sentimento de tristeza no Brasil todo, não só no âmbito de Madureira, mas no âmbito até da própria CGADB. O seu presidente, pastor José Wellington Júnior, esteve presente no culto de gratidão a Deus pela vida da Bispa Keila Ferreira, e em outras denominações. Todos expressaram ali, por incrível que pareça, nós tivemos naquele ato, naquele culto, uma pequena expressão do que é o corpo de Cristo, que se compõe de salvos que estão em diferentes denominações. Então, em meu nome, em nome da minha esposa, a pastora Débora Couto, a minha solidariedade, na esperança que todos temos de que um dia também atravessaremos o Jordão e um dia nós nos encontraremos na glória
com o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem cremos, em quem confiamos e por quem caminhamos e seguimos até, como disse Paulo, o dia final, porque sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Portanto, até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.